Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e o assunto de hoje promete, tá bom? Eu quero conversar com vocês sobre os últimos eventos da história desse mundo, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento e o fim do mundo, ou seja, é esse o momento em que você deve chamar outros para participarem, para estarem conosco aqui, para a gente conversar com muita seriedade sobre esse tema que é a grande esperança do cristão. A segunda vinda de Jesus. Seja você católico, evangélico, pentecostal, protestante, reformado, luterano, adventista, batista, não importa qual a sua linha, se você segue Jesus de Nazaré, você tem que acreditar na segunda vinda de Cristo. Agora, há diferentes maneiras de compreender essa segunda vinda. O que a Bíblia diz a respeito desse grandioso dia e como podemos esperá-lo? E é um tema que eu falo com muito cuidado e muito respeito, porque ele tem relação com o estado espiritual em que vivemos hoje e do próprio mundo. Eu quero mostrar, para começar a nossa live de hoje, eu quero falar de uma passagem bíblica que foi uma das primeiras que eu memorizei do Novo Testamento. Essa passagem fala muito ao meu coração. É o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Diz assim, olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Jesus falou essas palavras justamente no momento em que ele viu os semblantes caídos dos apóstolos que estavam tremendamente assustados com as palavras que Jesus lhes proferia. Era o momento da última ceia de Cristo. Judas já estava para concluir a sua traição de Jesus. Pedro havia sido advertido que ele também negaria o mestre. Os demais que estavam juntos também ouviram, olha, vocês vão ser dispersos, porque o pastor será ferido e as ovelhas vão se dispersar. Eu serei morto e vocês lamentarão a minha morte. Você vai ser morto sim, e eu vou embora. Eu vou embora. Isso trouxe muita angústia entre os apóstolos, então Jesus falou assim para eles, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Então creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Eu vou para junto do Pai, e eu voltarei e levarei vocês para estarem comigo junto ao Pai. A promessa da volta de Jesus é mencionada direta ou indiretamente na Bíblia em mais de 2.300 passagens. Agora, como será a vinda de Cristo? Grosso modo, existem interpretações menores, minoritárias no mundo cristão. Alguns acreditam que a volta de Jesus, na verdade, é apenas um símbolo, não haverá volta de Jesus nenhuma. Que, na verdade, Jesus volta para quem morre. A pessoa morre e já vai imediatamente para o céu. Jesus voltou para ela. Mas esses são grupos minoritários. De maneira majoritária, o cristianismo acredita numa segunda vinda literal e visível de Cristo. Se você é católico, você se lembra do credo apostólico, que é rezado na Igreja Católica, que também faz parte da tradição da Igreja Ortodoxa, creio em Deus Pai, o famoso creio em Deus Pai, que ele termina falando que Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Tá certo? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então essa crença já está com os cristãos há muito tempo. Se você é batista, se lembra das pregações de Dwight Moody, pegando também Spurgeon, ou quem sabe o grande Billy Graham, para falar dos mais recentes, falando da breve volta de Jesus. Então, lembra o hino da batalha? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Esse hino mexe com a inódia dos protestantes, né? Dos adventistas, breve virá, breve Jesus voltará. Então ele vai voltar. Agora, há duas interpretações majoritárias no mundo cristão hoje, mais evangélico, sobre a volta de Jesus. Uma delas é ilustrada por esse quadro aqui, ó. É aquela que eu mencionei. Eu peguei apenas um close da mesma imagem. A volta de Jesus será um evento
universal, visto por todas as pessoas, glorioso, ele virá nas nuvens do céu com os anjos, com poder e grande glória. A segunda visão seria essa, que essa vinda gloriosa de Cristo será antecipada por um arrebatamento espiritual dos crentes. Ou seja, todos os crentes vão ser arrebatados para Cristo nas nuvens. Será um arrebatamento, entre aspas, secreto. Pode voltar para mim aqui. Eu vou explicar por que eu estou usando, entre aspas, secreto, onde as pessoas vão começar a desaparecer na rua e vão encontrar com Cristo no céu. Você deve ter ouvido falar do filme, do livro que depois virou filme, Deixados para Trás, de Tim LaHaye, que teve até Nicolas Cage como um dos protagonistas do filme, quando ele virou película de cinema. Então, as pessoas estarão aqui, daqui a pouquinho elas começam a desaparecer, o arrebatamento aconteceu. Até os Simpsons já fizeram paródia disso, outro Family Guy, porque muitos evangélicos e protestantes americanos hoje acreditam que a volta gloriosa de Cristo será antecipada por um arrebatamento da igreja. Os grupos pentecostais, Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus, neopentecostal no caso, Deus é Amor, também acreditam nisso. Haverá um arrebatamento. Você que é assembleiano, lembra do disco A Última Trombeta? Né? Que o narrador vai falando, as pessoas começam a sumir. Eu lembro até uma época que uma igreja, se não me engano foi a Universal, colocou um adesivo de carro escrito assim: em caso de cuidado, em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Quer dizer, se o camarada está dirigindo, ele é crente, ele vai sumir, só a roupa dele vai ficar dentro do carro e o carro vai desgovernar. Bom, qual dessas duas seria aquela visão que o Rodrigo adota? Bom, vou começar a historiar para vocês o núcleo desses entendimentos. Pasmem, mas esse movimento que a gente chama de arrebatamento secreto, daqui a pouquinho você vai entender porque eu estou colocando secreto entre aspas, ele também é chamado de dispensacionalismo. Esse palavrão aí grande, né, dispensacionalismo, é um termo técnico da teologia, e o dispensacionalismo ele ensina assim, que em cada época Deus lida com a humanidade de uma maneira diferente, numa dispensação diferente. Então houve a dispensação de Noé, houve a dispensação de Moisés, a dispensação da graça, do Espírito e assim por diante, tá certo? Então é o dispensacionalismo, há várias dispensações. Agora, toda essa ideia do dispensacionalismo, ela é muito sofisticada hoje, porque ela coloca alguns elementos que dão motivo até para filme norte-americano. Como você vê, por exemplo, Nicolas Cage estrelando um filme evangélico, tá certo? De acordo com o dispensacionalismo, essa ideia do arrebatamento secreto da igreja, os protagonistas do fim dos tempos serão Estados Unidos e Israel, que lutarão no Armagedon contra o poder do mal, que será a Rússia e a China e o resto do mundo. Então, os Estados Unidos serão os protagonistas do fim do mundo, eles unirão com Israel para batalhar contra o resto do mundo na batalha do Armagedon. Isso aqui eu estou resumindo para vocês essa ideia. O anticristo vai se levantar nesse meio tempo, ele vai reconstruir um templo em Jerusalém, vai se assentar em Jerusalém como sendo o Deus do mundo, e a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso acontecer, para que a igreja não sofra durante esse período de grande tribulação na terra. Quem vai ser deixado para trás, que não vai ser arrebatado? Aqueles crentes meia boca, né, que não estão tão fiéis assim. Então, quando eles assustarem, aquela pessoa está lá na igreja cantando, pregando, mas não está com a vida em dia com Deus, ele vai ficar para trás. A esposa vai ser arrebatada, o marido vai ficar. O filho vai ser arrebatado, o pai vai ficar. O patrão vai ser arrebatado, o empregado vai ficar, ou vice-versa. Então, essas pessoas que ficarem para trás vão enfrentar o anticristo, a grande tribulação, e vão sofrer uma perseguição aqui. A igreja vai estar no céu com Cristo. Aí, durante esse período que o anticristo estiver dominando aqui e que houver essa guerra do Armagedon, os judeus também vão ficar para trás para que eles possam se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Messias. Tá bem? Agora, quem trouxe
todo esse pensamento para dentro do núcleo evangélico, protestante, reformado, por incrível que pareça, não foram nomes como Martinho Lutero, Zwinglio, João Hus, João Calvino, nenhum desses. Quem trouxe esse núcleo, que hoje está dentro do mundo evangélico, pasmem, foi um teólogo católico. Olha que interessante, tudo que eu descrevi para vocês não faz parte do ensino católico, pelo menos o ensino católico tradicional. Houve, a bem da verdade, alguns católicos carismáticos que namoraram essa ideia evangélica de fim do mundo, a lá Estados Unidos, lutando contra o mundo ao lado de Israel e o anticristo fazendo. Houve alguns católicos carismáticos que enamoraram da ideia, mas oficialmente a escatologia católica não subscreve nada disso que eu falei. Mas, ironia das ironias, foi um teólogo católico, o pioneiro dessa ideia, o pai daquilo que a gente chama de futurismo, e que trouxe isso para dentro não, deixa eu corrigir o português para não dar a impressão errada. Não foi ele que trouxe isso para dentro do protestantismo, mas foi a ideia dele que foi depois importada para o protestantismo. Ficou claro? Ok. Quem é esse teólogo católico? Vou mostrar para vocês aqui agora. Está na tela aí para vocês. Francisco Ribeira, um dominicano que viveu no século XVI, que é chamado de o pai do futurismo. Ele escreveu um comentário do Apocalipse futurista, retomando conceitos patrísticos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e respondeu à reforma protestante, que chamava o papado de anticristo. Anticristo. E ele falou que o anticristo não podia ser o papa, porque o anticristo seria um indivíduo literal que ainda surgiria no futuro. E ele menciona nesse comentário do Apocalipse aquilo que em latim é chamado de congregatium electorum. Ele disse que 45 dias antes do fim do mundo, primeiro teria uma tribulação de 3 anos e meio, e 45 dias antes de terminar essa tribulação de 3 anos e meio, Deus recolheria o seu povo. Tá certo? E Israel teria um papel fundamental nos últimos dias, e a igreja não estava no foco da escatologia geral. Volta para mim que eu vou explicar para vocês a questão de Francisco Ribeira. É o seguinte, se você pegar os pais da igreja, Papias, Irineu de Lyon, Justino, o Mártir, qualquer outro desses que eu poderia mencionar aí, eles sempre colocavam a vinda do anticristo no futuro. E todos os eventos relacionados ao fim do mundo, eles colocavam no futuro. Todos no futuro, todos no futuro. Quem começou a trazer isso um pouco para o presente foi na época de Agostinho, que começaram a ter uma interpretação do milênio já acontecendo e tudo, mas antes de Agostinho, esses pais da igreja, os primeiros autores cristãos, jogavam tudo isso para o futuro. Então, na época da Reforma Protestante, Lutero, Calvino e outros reformadores começaram a dizer que o anticristo mencionado na Bíblia era o Papa, ou os Papas. Essa foi a grande tese protestante do século XVI. E eles aplicavam no estudo da profecia um método que a gente chama de historicista. Eles diziam que o Apocalipse ia se cumprindo ao longo das eras, desde o período apostólico até a volta de Jesus. Tudo bem até aí? Ficou claro? Vocês estão entendendo? Essa era a postura protestante. O Apocalipse vai se cumprindo ao longo das eras, desde o primeiro século até a volta de Jesus. Sendo assim, o anticristo já estava presente, era o papado, que estava ali dominando o mundo. Assim dizia Lutero e todos os teólogos protestantes. Nessa época, então, esse teólogo dominicano, Francisco Ribeira, para tirar o papado do foco da acusação de ser ele o anticristo, Francisco Ribeira tomava algumas falas dos pais da igreja e diziam, não. O cumprimento dessas profecias está no futuro, somente no fim dos tempos. Então ele iniciou uma abordagem do Apocalipse que contrastava com aquela do protestantismo. Enquanto o protestantismo tinha uma interpretação historicista do Apocalipse, o que é isso? As profecias vão acontecendo ao longo da história, desde o primeiro século até a vinda de Jesus. Ribeiro falava, não, as profecias vão acontecer apenas no fim da história. Então, se elas vão acontecer no fim da história, é errado falar que o papado é o anticristo, porque o papado está agora, o anticristo vai vir no futuro, só no fim da história. Não estamos ainda no fim da história. Então, esse método de Ribeira de estudar o Apocalipse foi chamado de futurismo.
que empurra o cumprimento das profecias lá para um futuro distante, enquanto o protestantismo era historicista, ele coloca ao longo da história. Eles estão comentando se está clara a minha explicação, meu bem? Sim, está claro. Você quer saber um pouco já Da enquete? Quero saber um pouco da enquete. De 1.590 votos, aproximadamente, 1.500 pessoas já opinaram, 32%, acreditando no arrebatamento da igreja, 32% acreditam no arrebatamento, 58% na segunda vinda, 58% na segunda vinda, 10% não. e 10% não definiram. Então, segunda vinda literal está ganhando agora. Então, olha que interessante. Quando o Francisco Ribeiro apresentou isso, ele tinha por objetivo tirar o papado do enfoque profético dos protestantes. E eles estão comentando se está claro que eu estou perguntando aqui. Eu quero saber se a minha explicação está didática. Eu não quero cansar vocês. Claro, ótima explicação. Ok. Depois dele veio um outro que eu não vou mencionar aqui, é Salazar, que ele já propôs uma visão preterista das profecias. Ele também com o mesmo foco. Tirar o foco do Papa. Então ele dizia, não, as profecias do Apocalipse cumpriram lá atrás no primeiro século. O anticristo era Nero. Então você vê, enquanto um joga o anticristo lá para o futuro, o outro joga o anticristo lá para o passado. Enquanto o anticristo é um sujeito que ainda vai vir lá no futuro, é um indivíduo literal, mas ainda futuro, o outro joga que o anticristo teria sido Nero, que viveu no primeiro século. E os protestantes, Lutero, Calvino e companhia, diziam, não, a gente tem que entender isso ao longo da história. Agora eu vou colocar para você como é que Ribeira interpretava os acontecimentos na época dele. O Ribeira dizia o seguinte, que no futuro, lembra que ele é futurista, haverá a ascensão do anticristo, que ele dizia que era um indivíduo, mas não sabia quem era. E aí haverá, depois da ascensão do anticristo, uma grande tribulação na terra, onde haverá um grande sofrimento. E esse sofrimento vai durar 3 anos e meio. E quando faltarem 45 dias para terminar os 3 anos e meio, Cristo vai juntar os eleitos no céu, eles vão para o céu, e somente 45 dias depois disso é que haverá a vinda de Cristo em glória e majestade. Veja bem, eu não posso falar por esse esquema que vocês estão vendo na tela, que Francisco Ribeira dizia exatamente aquilo que os dispensacionalistas dizem hoje, mas é muito parecido. Então, muitos teólogos acreditam que aqui está a semente daquilo que é pregado hoje pelos que defendem o arrebatamento secreto da igreja. Começou com um padre. Com um padre. Depois do Francisco Ribeira, teve outro também aqui, e esse é um caso muito interessante. O nome dele, Manuel Lacunza, um jesuíta chileno que escreveu o livro La Venida del Mesías en Glória e Majestade, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Mas vocês notem que o livro dele que eu coloquei do lado está com outro nome, Juan Josafat Benzera. Por quê? O Francisco Ribeira, o Manuel Lacunza, esse que apareceu, pode voltar para mim, ele começou a escrever um tratado sobre a segunda vinda de Jesus, mas esse tratado ia contra muito do que a Igreja Católica ensinava sobre a segunda vinda de Cristo. Então ele foi exilado, ele teve que fugir para a Itália, foi perseguido, e ele escreveu esse livro que foi publicado póstumamente com pseudônimo, porque a igreja não aceitou. E o Francisco Ribeira, o Manuel Lacunza, ele era descendente de judeus. Por isso que quando ele vai escrever o livro, ele coloca um pseudônimo judeu. E nesse livro, olha o que ele coloca. Ele pega um pouco das ideias do Francisco Ribeira e ele apresenta esse esquema aí, olha. Que haverá 2 momentos do fim do mundo. Um que Lacunza chama de fim dessa era, que é o fim do dia dos homens, e depois o fim do mundo. E o que acontecerá entre uma coisa e outra? O fim dessa era será a vinda gloriosa de Jesus, juízo dos vivos, a conversão de Israel, que começa aqui. Aí tem o período dos 1000 anos de Cristo na Terra. Ou seja,
o novo céu e nova terra para ele era um sentido literal. Cristo volta nas nuvens com poder e grande glória, mas ele não leva a igreja para si. Ele recolhe os vivos e começa a julgar na terra, e nesse momento Israel vai se converter. Depois dos 1000 anos é que haverá a soltura de Satanás, o fogo do céu, a destruição do dragão, da besta e do falso profeta. Então a besta só é destruída depois dos 1000 anos, e aí o estado eterno. Foi dessas ideias de teólogos católicos, havia outros que eu poderia mencionar, já falei de Salazar, havia outros que eu poderia mencionar aqui, Juan de Salazar, que trazem justamente o bojo do que hoje evangélicos e protestantes ensinam sobre a segunda vinda de Cristo. Então essa é a primeira novidade. A ideia do arrebatamento secreto da igreja não tem um berço protestante, e sim católico. E a ironia das ironias é que, embora essa ideia comece com teólogos católicos, a igreja católica não a adota, e os evangélicos que a adotam trazem de teólogos católicos. Curioso isso. Aí você pode estar me perguntando, Rodrigo, e como é que saiu então do seio católico, mesmo que o Lacunza fez isso de maneira meio oculta, para vir para o mundo protestante? Bom, começou tudo ali na região da Europa, principalmente na Escócia, em Glasgow, e eu vou mencionar quem foi o sujeito que conduziu tudo isso para o mundo protestante. Perdão, passei demais, é esse que vai aparecer aí para vocês, olha. Edward Irving. Esse é um dos livros principais sobre os diários o diário e as cartas de Edward Irving, e ele teve contato com o livro de Manuel Lacunza, o padre jesuíta que eu mencionei para vocês, e Edward Irving, ele traduziu o livro de Manuel Lacunza para o inglês e não usou o pseudônimo judeu. Ele colocou o nome mesmo de Manuel Lacunza, embora não colocou que fosse um padre. E aí veio The Coming of the Messiah in Glory and Majesty, a glória do Messias, a vinda do Messias em glória e majestade. Aí, esse livro e as pregações de Edward Irving, pode voltar para mim? Elas começaram assim a criar uma febre na Europa. E várias igrejas começaram a adotar os novos ensinos, e aos poucos essas igrejas começaram a adotar a ideia de dispensações, de colocar Israel ali no espectro final do mundo, de Cristo vir em duas fases, uma para levar a igreja e outra para levar os que ficaram para trás, inspirados nos escritos católicos que foram traduzidos por Irving. Mas a coisa não para por aqui. É que Edward Irving, ele também criou para ele uma religião, os Irvinitas. Irvinitas é um nome pejorativo, sabe? É como você chamar testemunhas de Jeová de Russelitas ou adventistas de Milleritas. Esses Irvinitas, eles criaram uma igreja que, olha que interessante, recebeu o nome de Igreja Católica Apostólica. E nessa Igreja Católica Apostólica havia muitas manifestações proféticas de pessoas que diziam ter dom profético. E apareceu uma mulher, eu não consegui foto dela na internet, porque na verdade aparece, mas é foto de uma homônima dela. Essa mulher chamava-se Margaret MacDonald. Ela dizia ter visões do fim do mundo. Ela dizia ter visões do fim do mundo. E o Irving ficou impressionado com as visões dela. Essas visões dela começaram por volta de 1830. Ela tinha 15 anos de idade, era uma adolescente com 15 anos. Ela começava a ter visões, e as visões dela começaram a formar as ideias de Irving. Então, olha que interessante. Muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas com os profetas, até os adventistas são atacados por isso, né? Parece que a doutrina adventista surgiu das visões de Ellen White, o que não é verdade. Sobre isso eu falarei numa outra época. Mas o grande bojo do dispensacionalismo hoje vem de teólogos católicos e de uma profetisa chamada Margaret MacDonald, que depois foi reputada por a falsa profetisa por muitos. E ela estava ali com os fundadores dessa Igreja Católica Apostólica. Um detalhe aqui, quando eu falo Igreja Católica Apostólica, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica foi o nome que Edward Irving e os
signatários dele deram para o seu movimento. Tudo bem até aí? Agora, o que a Margaret MacDonald disse que iria acontecer no fim do mundo, de acordo com as visões dela? Bom, essa aqui é a linha do tempo dela. Ela disse que haveria uma grande tribulação de 1260 dias literais sob o domínio do anticristo. Depois haveria um arrebatamento dos santos nos ares. Depois o dia da vingança, que é chamado de período da ira, e aí a segunda vinda de Cristo. Um detalhe, deixa eu explicar para vocês. Novamente, a posição de Margaret MacDonald e do Irving não é exatamente aquilo que o dispensacionalismo coloca hoje, tá bom? Algumas pessoas também, mal interpretando, falam o seguinte, olha, a prova que Margaret MacDonald não tem nada a ver com o dispensacionalismo é que ela é pós-tribulacionista, não pré-tribulacionista. Volta para mim que eu vou explicar essas expressões para você. Já falei da grande tribulação. O que é a grande tribulação ou o tempo de angústia? É um curto espaço de tempo que antecede a volta de Jesus, em que o mundo será tomado pelas forças do mal de maneira completa e quase restrita. O anticristo dominará o mundo quase sem rédeas e o mundo estará mergulhado de cabeça no caos espiritual e toda maneira que você pode imaginar. Jesus fala, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, etc. Daniel também fala desse tempo de angústia, ou o tempo da grande tribulação. Aí é o seguinte, aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, são os que acreditam no arrebatamento secreto. Eles são chamados de pré-tribulacionistas. Ou seja, antes da tribulação, Cristo tira a igreja não vai passar pela tribulação. Aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e que só depois da grande tribulação é que tem uma única vinda gloriosa de Cristo sem arrebatamento secreto antes, são chamados de pós-tribulacionistas. Aí, muitas pessoas, para atacar o pré-tribulacionismo, falam o seguinte, está vendo? O pré-tribulacionismo começou com uma mulher falsa profetisa e o Irving. Aí os que querem defender o pré-tribulacionismo dão o seguinte argumento, não, vocês não conhecem as visões da Margaret MacDonald nem do Irving. Ela era pós-tribulacionista. Na verdade, ela não era nem uma coisa nem outra. Olha de novo aí na tela. Tá claro, sim. Tá claro, né? Olha aí, ó, a grande tribulação, ela diz que seriam 1260 dias na mão do anticristo, ou 3 anos e meio. Os pré-tribulacionistas colocam o arrebatamento de Cristo na primeira bolinha de cima. Os pós-tribulacionistas colocam a igreja sendo arrebatada na última lá, quando Jesus vem em glória e majestade. Então a diferença é se a igreja passa pelas duas bolinhas do meio ou não. A Margaret MacDonald, ela coloca que o arrebatamento será no meio da grande tribulação, antes dos dias da vingança, tá bom? Então é no dia da vingança que o anticristo terá poder para agir totalmente no mundo. Mas no meio da grande tribulação, a igreja é retirada. Então, em que sentido, pode voltar para mim, que a Margaret MacDonald empresta as ideias dela para o movimento dispensacionalista? É que ela coloca um arrebatamento da igreja antes da vinda gloriosa de Cristo. Tem um livro que eu quero mostrar para vocês, esse livro aqui, ó, The Rapture Hot, de Dave MacPherson. Esse é um livro que ele ataca a ideia do pré-tribulacionismo, mostrando que ela não faz parte nem da história do cristianismo, nem dos protestantes, que foi uma coisa inventada a partir das pregações de Irving, a partir das visões da Margaret MacDonald, e que isso não tem lastro dentro do cristianismo. Que o que tem lastro dentro do cristianismo é a pregação de Billy Graham, que Jesus voltará em poder e grande glória, é a pregação que motivou o hino da batalha, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. É isso aí que tem lastro, não a ideia de Jesus voltar e a igreja ser arrebatada secretamente para o céu. Aliás, inclusive há 2 hinos que disputam essa teologia. Um deles é o hino da batalha, que ele é oriundo de quem acredita na volta visível e gloriosa de Cristo, e aquele O Mercado Está Vazio, que é oriundo de quem acredita no arrebatamento secreto. O mercado está vazio, todo o tráfego parou, construções, né? Pois o rei vem vindo, o rei. Esse hino
o Rei Vem Vindo é baseado na teologia dispensacionalista do arrebatamento secreto. O hino da batalha já é aquele que apregou Jesus voltando em poder e grande glória. Então você vê que a coisa está dividida ali. Para ser coerente, eu vou elogiar alguma coisa do livro The Rapture Hot e criticar outra. Qual o elogio que eu faço desse livro? Ele é muito bem documentado. Ele traz muitas fontes da Margaret MacDonald, do Irving, como é que foram os primeiros que pregaram sobre a ideia do dispensacionalismo e tudo mais. Ele dá muita coisa ali. Mas tem alguns pontos realmente falhos. Um deles é o seguinte, é que ele argumenta assim, olha, o dispensacionalismo só começou em 1830, quando o Darby, que é esse que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, esse aqui, ó, John Nelson Darby, começa a pregar isso nos Estados Unidos. E o livro é forte em dizer que o Darby, ele herdou a doutrina do arrebatamento secreto das visões da Margaret MacDonald. Só que, para ser bem coerente, pode voltar para mim aqui, a Margaret MacDonald, ela começa a pregar as visões dela em 1830. O John Nelson Darby, quando ele pregou o arrebatamento, quando ele começou realmente a pregar o arrebatamento secreto da igreja, ninguém sabe porque as fontes são muito dúbias. Mas há a possibilidade que o John Nelson Darby já pregava a ideia dele do arrebatamento da igreja por volta de 1820, 1825, por aí. Ou seja, em torno de uma década antes da Margaret MacDonald. Então, se a Margaret MacDonald só vai surgir em 1830 e o Darby já pregava isso antes, então não posso dizer que ele pregou inspirado no que ela falou. Por outro lado, é fato que quando o Irving começa a propagar as ideias dele, isso influenciou o John Nelson Darby, ele era inglês, e ele vai ser o fundador dos Irmãos de Plymouth, que é também uma seita, que começa a pregar na Europa sobre o arrebatamento secreto. E o Darby, ele começa agora a viajar para os Estados Unidos, de acordo com a biografia dele, ele esteve pelo menos 6 vezes nos Estados Unidos, e numa dessas viagens dele, num desses encontros, ele teve uma oportunidade de estar com esse sujeito aqui, olha aí. O reverendo Scofield. O reverendo Scofield gostou das ideias dele, pegou as ideias dele e fez uma Bíblia anotada. A Bíblia anotada de Scofield. E essa Bíblia era distribuída entre os evangélicos para que eles não usassem a Bíblia católica. Como a Bíblia anotada de Scofield começou a povoar o mundo evangélico ali, todo mundo começou a pegar as notas da Bíblia de Scofield, que eram nada mais nada menos que a doutrina ensinada por Darby, e aí isso se assentou no mundo evangélico, de modo que se hoje eu falar que eu não acredito no arrebatamento secreto, para muitos vai soar que eu não acredito na volta de Jesus. Aí, isso aí caiu agora nos filmes, virou propaganda, mas não é o que a maioria dos cristãos diz. Então, o que eu posso dizer para vocês até aqui? Essa ideia dispensacionalista do filme Deixados para Trás, de Tim LaHaye, realmente é uma doutrina que só surgiu a partir do século XIX para cá. E antes que alguém responda aí, porque eu já li muitos defensores do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, dizerem isso é mentira, porque a ideia do arrebatamento da igreja já era ensinada antes. Só que eu tenho bons autores aqui, dispensacionalistas, que vão dizer que não. Eu vou mostrar para vocês alguns deles aqui. Olha esse aqui, ó. O Dr. Thomas D. Ice, porque a doutrina do pré-dispensacionalismo não começou com Margaret MacDonald, ou seja, ele é um defensor do arrebatamento secreto, mas ele admite, se o arrebatamento secreto pré-tribulacional é ensinado no Novo Testamento, como o autor acredita, ou seja, como ele acredita, por que os cristãos levaram 1800 anos para compreender essa doutrina? Ele argumenta, a resposta reside no fato de que o momento do arrebatamento é mais produto da teologia de cada um dos que buscam de provas em passagens específicas. Ou seja, esse autor, que é um dos maiores defensores do arrebatamento secreto, admite
que por 1800 anos isso não foi ensinado pela igreja. Dwight Pentecost, que também foi professor da Universidade de Dallas, que também é defensor do dispensacionalismo, ele também admitiu que isso não foi ensinado pela igreja durante séculos. E ele argumenta assim, não, tudo bem, eu admito. O ensino do arrebatamento da igreja só começou no século XIX com Darby. E o Darby pegou de católicos. Eu admito isso. Mas o argumento que o Dwight Pentecost usa é o seguinte, mas vejam bem, a justificação pela fé também só foi recuperada por Martinho Lutero. Então, o fato da igreja não ensinar isso por séculos não significa que não seja verdade. Um outro autor que eu poderia citar também é o Gerald Stanton, que ele também admite que, e ele é também dispensacionalista, que essa doutrina não foi ensinada no cristianismo durante muitos e muitos séculos. Resumindo o que essa doutrina ensina, vamos colocar aqui. Eles acreditam, então, que a primeira vinda de Jesus foi como nós também pensamos, no primeiro século. Aí começa a era da igreja, aí virá o arrebatamento secreto da igreja, uma segunda vinda oculta, a grande tribulação. Aí só depois da grande tribulação que tem a volta visível de Jesus, todo olho verá, o milênio, juízo final e eternidade. Os que acreditam na vinda literal de Cristo, aqueles 50 e poucos %, eles tiram essa parte onde está escrito arrebatamento aí, tá vendo? Onde está escrito arrebatamento, isso aí cai fora. Você tem apenas a era da igreja, a segunda vinda literal de Cristo e o início do milênio. Agora, eu vou tratar de algumas passagens bíblicas aqui, mostrando a vocês como é que essas passagens são entendidas por quem acredita no arrebatamento secreto da igreja e por quem acredita na segunda vinda literal da igreja. A primeira passagem que eu poderia citar para vocês aqui é a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com os mortos que vão ressuscitar. Quem acredita no arrebatamento secreto, acredita que seremos arrebatados é assim, as pessoas vão começar a sumir, deixar a roupa para trás e vão ter um encontro espiritual com Cristo no céu. Os que acreditam que será uma vinda literal de Cristo, acreditam que esse arrebatado não será algo discreto, secreto, mas que as pessoas vão literalmente para o céu em carne e osso e todas as pessoas vão poder ver isso. Então não é uma pessoa sumindo aqui, outra ali, não. Será o mundo inteiro entrando em percepção daquele evento. Vamos ver na Bíblia, então, o significado dessa palavra arrebatado. Nós temos um verbo grego que aparece aí, é o verbo harpazo. Harpazo significa arrebatado. Agora, qual o sentido de arrebatado? No grego bíblico, é o mesmo sentido de um animal que arranca uma presa. Tanto é que quando você vai para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12, esse mesmo verbo aparece quando diz assim: o mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, o mercenário que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então arrebatar significa literalmente tomar à força, arrancar rapidamente, capturar de modo repentino, remover com todo o poder irresistível, resgatar de perigo, elevar ou transportar sobrenaturalmente. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que Filipe foi arrebatado pelo Senhor. Agora, o curioso é que quando você estuda os maiores especialistas em grego bíblico, eles dizem que esse verbo nunca significa desaparecer silenciosamente ou sumir secretamente. Pelo contrário, esse verbo sempre implica numa força visível, poderosa e pública. Volta para mim. Então, o verbo
harpazo, em grego, arrebatar, ele nunca significa sumir secretamente. Não significa furtar. Sabe a diferença de roubar e furtar, né? Roubar é quando você faz um assalto armado. Você vai ali e assalta a pessoa. Todo mundo viu que você está sendo assaltado. O furtar não, é quando o sujeito vai lá, abre a bolsa do outro e furta. Ninguém viu o furto. O caso de arrebatar é um assalto, não é um furto. É um arrancar. Pode ser por uma coisa boa, eu arranquei alguém da mão de um criminoso, ou pode ser um caçador que arranca uma presa, alguma coisa assim. Agora, quando a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que eu acabei de ler para vocês, você nota que aquele arrebatamento ali, ele tem que ser algo visível no mundo inteiro, porque o contexto mostra o Senhor descendo, a voz do arcanjo, ouvirá a voz do arcanjo, e quando eu vou para Mateus capítulo 24, eu vejo que a voz do arcanjo não é algo que só a igreja vai ouvir. Olha bem, olha o que diz Mateus capítulo 24, quando fala dessa trombeta soando no céu. Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele, vou ler o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então está falando de uma vinda visível, gloriosa, triunfante, universalmente visível. Todos os povos da terra se lamentarão. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Vamos ficar com essa passagem de Mateus 24, que a Bíblia você tem que comparar passagem com passagem. Aqui está dizendo que o momento em que Cristo vai reunir os seus escolhidos dos quatro ventos do céu será um momento posterior àquela cena em que todos os povos verão Cristo voltar. Olha bem, eu vou ler de novo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Então não será algo discreto, uma pessoa sumindo aqui, outra sumindo ali, um carro ficando desgovernado. Não, é uma coisa que todo mundo vai ver, com poder e grande glória. Apocalipse 1, verso 10 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Apocalipse 1, verso 10. E aqui Mateus 24 fala que todo olho verá. E quando todo olho vir naquele momento e se lamentar, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, que reunirão os seus filhos dos quatro ventos da terra, e dos quatro cantos da terra, dos quatro ventos do céu. Então, a reunião dos filhos, o som de trombeta, é uma coisa que sucede a um evento glorioso que todo olho o verá. Agora, compare isso que eu acabei de ler com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler novamente o texto. Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4. Desculpa, eu estou em Filipenses aqui, por isso que eu não estou... Olha, eu vou ler de novo, olha. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou seja, a sequência dos fatos, descerá do céu, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Opa, peraí. Olha a ordem que ele dá. Ressoada a trombeta de Deus, desce do céu, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são arrebatados. Então a primeira coisa que acontece aqui é a trombeta de Deus que ressoa. E Mateus capítulo 24 diz que essa trombeta de Deus, ela é audível, todo o mundo vai ver, e ela sucede à vinda gloriosa dele. Então a sequência das ações é muito clara. O sinal do Filho do Homem, todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens.
ele manda os anjos com som de trombeta a reunir os escolhidos. Aqui que vem o arrebatamento. Então o arrebatamento, ele está depois do som de trombeta, que vem depois de Cristo aparecer no céu com poder e grande glória. Logo, esse arrebatamento não pode ser algo secreto. As pessoas sumindo aqui, sumindo acolá. Tem que ser um arrebatamento que todos vão ver os santos subindo para o céu. E não as pessoas desaparecendo. Entenderam a minha dificuldade? E vou colocar mais um detalhe aqui de Tessalonicenses. Vamos comparar aqui, olha. Quando você lê Tessalonicenses, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, é porque Paulo está dialogando com o texto de Isaías, capítulo 24, verso 3, que fala que a terra será completamente esvaziada. Olha aqui, Isaías, capítulo 24, versículo 3. Isaías 24, versículo 3, descreve a segunda vinda de Cristo assim: a terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A linguagem que Isaías usa aqui é de um conquistador chegando, destruindo tudo e pegando o espólio de guerra. Então Paulo, dialogando com Isaías, fala: antes que a terra seja completamente destruída, devastada, nós seremos retirados para não sermos destruídos juntos com a vinda de Cristo. Tá bom? Os crentes são o objeto do arrebatamento. Nós seremos arrebatados. Tá, Rodrigo, mas arrebatado no Apocalipse dá a entender que é uma coisa espiritual, porque o que acontece é o seguinte: todas as vezes que a palavra arrebatados aparece na Bíblia ou na literatura grega, arrebatado seria algo que é tirado daqui e colocado aqui. É isso que é arrebatado, tá bom? Por exemplo, eu vou tirar esse copo daqui e vou colocar aqui, ó. Ele foi arrebatado. Eu tirei daqui e coloquei aqui. Agora eu vou arrebatar o copo daqui e tirar aqui. Quando o Filipe foi arrebatado, não foi algo secreto. Não é que o Filipe sumiu, a roupa dele ficou lá e ele apareceu em outro lugar. Não, o Senhor o tomou e levou. Lembra que Elias também foi arrebatado num redemoinho de fogo para ir ao céu. Não é isso? Então é algo visível. Arrebatado é transportar uma coisa de um lugar para outro. E sempre é visível. Mas você pode perguntar: Rodrigo, mas em Apocalipse 1, verso 10, João fala o seguinte: aquela hora eu falei Apocalipse 1, 10, todo olho verá, e Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 10 diz: arrebatado fui no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Então, veja bem, o arrebatamento também pode ser secreto, sim, porque João fala que ele foi arrebatado espiritualmente. Vamos, em primeiro, quando você vai ler Apocalipse 1:10 em grego, não aparece a palavra arrebatado. Quando você lê na tradução assim da Bíblia, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, esse arrebatado foi o tradutor da sua Bíblia que colocou, porque no grego aparece apenas o seguinte: egenomen en pneumati. Egenomen, vinha estar em espírito no dia do Senhor. Não tem a palavra arrebatado no original grego de Apocalipse 1:10. Segundo, quando Paulo fala: conheço um homem, se nesse corpo ou fora dele não sei, que foi arrebatado e foi até o terceiro céu. Então, Rodrigo, tem um arrebatamento espiritual, tudo bem. Mas o arrebatamento de Paulo não pode servir de base para o que o dispensacionalismo ensina do arrebatamento da igreja. Sabe por quê? O dispensacionalismo ensina que o arrebatamento do fim dos tempos será a pessoa indo de corpo e espírito para o céu. Tanto é que a roupa vai ficar para trás, mas o corpo sobe. E Paulo não foi isso que aconteceu. O arrebatamento que Paulo teve foi uma visão estática do céu. Não é que Paulo sumiu, deixou a roupa para trás e apareceu no céu. Ou seja, não quero aqui falar de maneira jocosa, não é esse meu intuito, quando eu estou descrevendo roupa deixada para trás. É porque assim que eles apregoam. Essa cena de roupa deixada para trás e o corpo sumindo e aparecendo no céu é uma cena do filme, do livro do Tim LaHaye, mas não é uma cena que encontra paralelo na Bíblia. Quando você vê Paulo eu sei de um homem que foi arrebatado, nesse corpo fora dele, não sei, Paulo não foi um corpo e carne para o céu, arrebatado assim, e deixou a roupa para trás. Tá bom? Enoque
foi trasladado para o céu, mas não foi um arrebatamento assim secreto que serve de margem para o que vai acontecer. E não há na Bíblia duas voltas de Jesus, tá bom? Não há na Bíblia duas voltas de Jesus. Bom, agora tem uma outra passagem também que eu preciso comentar com vocês. É quando você vai para 2 Tessalonicenses, tem um outro termo aqui também que ele é lido de duas maneiras, por quem acredita no arrebatamento secreto e quem não acredita. É o texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim, Paulo falando da volta de Jesus, fala assim, ninguém de modo nenhum vos engane, pois isso não acontecerá, a segunda vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem acredita na segunda vinda de Cristo gloriosa, entende que essa apostasia que antecede a volta de Jesus é um desvio doutrinário e espiritual da verdade. Quem acredita no arrebatamento secreto acha que essa apostasia é justamente o arrebatamento secreto, que antecede a volta de Jesus. Então vamos ler na Bíblia como é que a gente pode resolver isso aí. Vamos lá, pode colocar na tela. A palavra apostasia aparece apenas duas vezes na Bíblia. Nessa passagem, 2 Tessalonicenses, e em Atos, capítulo 21, verso 21, quando Paulo fala daqueles que estavam apostatando de Moisés. Ou seja, a palavra apostasia ela é um composto de dois termos, o termo apo, que significa para longe de, e stemi, que significa ficar em pé. Então, apostasia, literalmente em grego, significa afastar-se de, partida. O léxico grego de Lindell Scott define que apostasia, primeiro, significa deserção, revolta. E só num segundo lugar pode ser entendido como partida ou desaparecimento. Mas Lindell Scott colocam esse partido desaparecimento por causa das ideias da Bíblia de Scofield. Mas quando o próprio léxico de Lindell Scott e outros léxicos veem o uso da palavra apostasia no mundo grego, a gente nota que ela sempre significa uma visão negativa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Plutarco emprega a palavra apostasia para descrever uma revolta, isto é, uma ruptura de lealdade contra Nero. Diodoro Sículo usa o termo apostasia para indicar deserção, como no caso de escravos que abandonavam os seus antigos senhores. Hipócrates utiliza a palavra relacionada a apostasis para descrever um abscesso, quando sai pus, ali quer dizer uma coisa anormal, um deslocamento anormal da pele. Olimpiodoro, o jovem, emprega apostasia para se referir à evaporação ou perda gradativa de umidade, uma coisa ruim também. E Demétrio, como Ateno, que era o arcebispo bizantino, já é bem tardio, ele usa o termo apostasia para descrever uma ruptura de casamento, um divórcio. Volta para mim. E quando você vai nos pais da igreja, no Didarré, dos 12 apóstolos, você vê que o ensino da igreja era sempre entender essa apostasia de Tessalonicenses aqui como sendo um abandono da fé e não uma ida da igreja para o céu. Esse entendimento de apostasia como sendo a partida da igreja para o céu é um entendimento novo. Ele não tem lastro nem na língua grega, de onde o Novo Testamento emprega suas palavras, nem no Novo Testamento, tá certo? Sempre é uma coisa negativa. E só para você ter uma noção, se proceder à ideia dispensacionalista, nós temos um problema com o 2 Tessalonicenses, porque ela fala que imediatamente após a apostasia será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que é objeto de culto, tá certo? Assentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo fala, vocês se lembram que eu falei disso? Mas ele fala que o Senhor Jesus, imediatamente, matará o inimigo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então dá a entender que tem a apostasia e imediatamente a volta de Jesus que revela o iníquo a quem o Senhor destrói pela manifestação da sua vinda. Ora, de acordo com a ideia dispensacionalista, não é isso que vai acontecer. A apostasia seria o arrebatamento da igreja,
Depois tem 7 anos de domínio do anticristo, para somente 7 anos depois, Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória. Então, como é que ele vai destruir imediatamente o anticristo, sendo que depois da revelação do anticristo, ele fica 7 anos governando na terra? Não faz sentido. Porque Paulo não disse, haverá apostasia, a revelação do anticristo, ele vai ficar 7 anos governando e depois vem a vinda de Jesus. Não, fala que aí é que ele vai ser revelado. E na decorrência do texto, tanto de Paulo quanto de João, que fala também do anticristo, esse anticristo já estava operando, aguardando apenas aquilo que o detém para que ele fosse manifesto de maneira plena. Então ele já estava em ação. A revelação dele é que seria futura, e não a retirada da igreja. Alguns podem talvez estar perguntando assim, Rodrigo, mas vem cá. Em Apocalipse, capítulo 16, quando fala da segunda vinda de Cristo, diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, melhor, Apocalipse 19, versículos 11 em diante. Diz assim, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, os cabelos dele como de muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos de linho finíssimo, brancos e puro. Sai da sua cabeça, etc, etc, etc. Então fala que Cristo vem com esse exército. E em outras passagens fala que Cristo vem com os seus santos. Quem são esses santos que vêm com Cristo? Sendo que ele vai buscar a igreja. Esses santos são o exército de anjos que vem com ele. E não a igreja que foi arrebatada previamente e volta com Jesus. Percebeu? Eu quero terminar mostrando a minha interpretação. Quando eu falo minha, não é exclusiva do Rodrigo, não. Daqueles que acreditam na volta de Jesus apenas gloriosa e não no arrebatamento prévio da igreja antes. Eu tenho que explicar uma coisa antes disso. Por que eu coloquei o secreto entre aspas? Porque alguns defensores do arrebatamento da igreja não aceitam chamar arrebatamento secreto. Porque eles dizem que a partir do momento em que começa a sumir um aqui, sumir outro ali, o mundo vai ver o que está acontecendo. Então será um arrebatamento visível. Tá certo? Essa é a explicação que é dada, por isso que quando alguns falam assim, arrebatamento secreto, muitos defendem, não, você não entende o que é o arrebatamento. Ele não é secreto. As pessoas vão ver. Os que ficarem para trás vão perceber que a igreja foi arrebatada. Só que essa descrição nós não temos na Bíblia. A Bíblia fala do sinal de Cristo no céu e todos os povos vendo. Aí tem uma última passagem que eu queria citar para vocês, que é Mateus capítulo 24, que muitos falam, tá, Rodrigo, mas se não haverá o arrebatamento secreto da igreja, como é que você explica esse texto aqui? Mateus capítulo 24, versículo 38 em diante. Porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será nos dias da vinda do homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada ou tomada, como dizem algumas traduções, e a outra será deixada. Olha, 2 mulheres estarão no moinho, uma será tomada, arrebatada, e a outra deixada, quer dizer, deixados para trás, como o título do livro do Tim LaHaye. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. É o arrebatamento secreto da igreja aí. Mas vamos ler esse texto prestando atenção no seu contexto. Coloca na tela, por favor. Eu demarquei algumas palavras aí. Olha bem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Para a leitura aqui, presta atenção no que eu vou perguntar. Quem foi levado na época do dilúvio? Os que se salvaram ou os que se perderam? Vou dar um tempinho para vocês responderem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem será levado na época do dilúvio? Quem foi levado na época do dilúvio? Quem se salvou ou quem se perdeu? Olha de novo o texto aí. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será que os que se levaram foram os que se salvaram? Creio que não. Os que se perderam, gente, é claro. O dilúvio não levou a família de Noé, ele levou os que se perderam. O verbo em grego é o verbo eren. Eren é levar assim de enxurrada que leva mesmo, pessoa que foi levada, foi atropelada, foi arrastado, foi levado. Quem foi levado foram os que se perderam. Vamos voltar para o texto. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus falou de uma comparação e ele falou, assim também será a vinda do homem. Como? Então, 2 estarão no campo. Um será levado para essa palavra é grande, para lambanetai, de paralabanum, um será levado e deixado o outro. Veja, o verbo paralambanetai, será levado, recebido, pelo contexto ele está em paralelo com o verbo eren, e os levou a todos. Por isso que eu coloquei de vermelho. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Também será assim na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. E é interessante que esse deixado em grego, afietai, vem da mesma raiz da palavra poupado. Poupado, perdoado, livrado, não punido. Então é o contrário do que muita gente lê. Muitas pessoas pensam, como o filme do Tim LaHaye, né? O livro do Tim LaHaye, deixados para trás, quer dizer, quem vai ser levado é quem se salva, quem é deixado é que se perde. Não, olha o texto. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou os que se perderam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Um será levado, se perderá, e o outro será poupado. 2 estarão no campo, uma será levada, assim como os antediluvianos foram levados, e a outra será poupada. Vigiai, pois não sabeis a que horas virá o seu Senhor. E eu quero terminar isso, mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Muitos pensam, pois é, a volta de Jesus será como um ladrão. Olha, será como um ladrão para os ímpios. E quando Jesus compara a volta dele a um ladrão, não é que ele vai vir escondido, é que ele vai vir numa hora que ninguém espera. Tanto é que quando o ladrão rouba, todo mundo percebe que o ladrão veio. Tanto é que ele falou assim, vigiaria e não deixaria minar a casa. Quando Jesus compara a vinda dele a um ladrão, Jesus não está querendo dizer que ele vai vir de maneira sorrateira, escondido, como o ladrão vem escondido. Ele está querendo dizer, o contexto me diz isso, que ele virá de maneira inesperada. Tanto é que ele fala numa outra passagem, se o pai soubesse a hora em que o ladrão viria, não é? Em que parte da noite o ladrão viria, o pai vigiaria. Então, quando Jesus compara a vinda dele à vinda de um ladrão, não é o modo como ele virá, mas quando ele virá. Ninguém sabe. Agora, Rodrigo, voltando para mim aqui, eu quero conversar com vocês. Vocês viram que de maneira muito assim equilibrada eu apresentei as duas visões, embora eu me defini aqui acerca da minha posição sobre a volta de Jesus. Eu espero ter colocado a outra posição com respeito. Por quê? Mesmo que você acreditar, como aqueles que acreditam na volta literal de Jesus, ou acreditar ainda no arrebatamento secreto da igreja, uma coisa nós temos que concordar. Temos que estar preparados para esse dia. Eu me defini aqui, com base naquilo que eu leio na Bíblia. Espero tê-lo feito com respeito àqueles que pensam diferente de mim. E você pode até discordar de mim sobre a volta de Jesus. Você pode até ter uma leitura da Bíblia que leve você a acreditar
em Tim LaHale e não no que eu falei. Tudo bem, você pode discordar de mim. Mas tem uma coisa que nós não podemos discordar um do outro. Senão, um vai estar salvo e o outro perdido. Sabem quê? Na necessidade de preparo espiritual para esse dia. Você concorda com isso? Até agora ele fala, Rodrigo, eu vi o que você falou, mas eu ainda quero acreditar que haverá trombeta e que nós vamos... Eu acreditei nisso desde pequenininho, eu nasci e cresci na Assembleia de Deus, eu acreditei no arrebatamento e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Tudo bem, você pode discordar de mim, mas você não pode discordar nesse quesito. Nós temos que estar preparados para esse dia. Então deixa eu falar algo muito sério para vocês agora. Muito sério. Eu sei que essa parte da live pode soar pesada, porque muita gente não quer mais falar da volta de Jesus, porque tem medo do fogo, do inferno, do juízo final, mas temos que tocar nesse assunto sim. Quando a gente fala do arrebatamento da igreja, quer seja, como eu acredito, um arrebatamento visível e literal, ou arrebatamento discreto, como alguns acreditam, mas quando a gente fala de juízo, de fim do mundo, a gente está tocando, talvez, naquele ponto mais profundo da alma humana, a sensação de estar despreparado, que, aliás, hoje está sendo perdida, muita gente não está nem aí com a volta de Jesus, isso é muito sério. E eu sei que, se você está assistindo essa live, é porque você se preocupa com a sua preparação para a volta de Jesus. Se você está assistindo essa live e ficou comigo até esse momento, é porque você tem medo de não estar preparado para a volta de Jesus. Talvez o medo é seu, ou talvez o seu medo é em relação a alguém que você ama. Você está com medo de perder sua família, você tem um filho que está desviado da fé, você tem alguém que está na sua casa, mas não está levando tão a sério as coisas da igreja. Você tem medo, talvez, até de você próprio não estar pronto para o que vai acontecer e não entender bem o que vai acontecer. Viram que quase 10% dos que responderam aqui disseram, olha, eu nem sei como é que será a volta de Jesus. Então eu quero que você ouça isso aqui com muito carinho. O medo não é necessariamente falta de fé. O medo pode ser falta de Bíblia. E isso não é necessariamente culpa sua. É que o mundo todo está confuso. A religião virou espetáculo. Os profetas de YouTube ficam clamando aí coisas que Deus nunca revelou. E o povo está cansado. O povo está desanimado espiritualmente, por isso que muitos estão indo atrás de show, mas sem revivamento. Augusto Nicodemos, um teólogo da igreja presbiteriana, uma vez falou o seguinte, eu marquei essa fala dele, nunca houve um tempo em que os cristãos cantassem com tanto fervor e gritassem tanto glória e tanto aleluia, e ao mesmo tempo, um tempo de tanto analfabetismo bíblico. E depois ele até ironizou na época do Pokémon, lembra? Pessoa procurando Pokémon, né? É fácil achar Pokémon na igreja, difícil achar Eclesiastes durante o sermão. Mas eu quero ajudar você. Vamos entender isso juntos? Eu quero dizer uma coisa. Em primeiro lugar, Deus não quer que você fique com medo. Deus quer que você fique preparado. A profecia bíblica, o Apocalipse, não foi escrito para assustar você. Foi escrito para orientar você e lhe dar esperança. E se tem um tempo da história, em que é preciso conhecer a Bíblia, e que conhecer a Bíblia não é mero luxo, mas uma sobrevivência, esse tempo é agora. Você precisa blindar biblicamente a sua família, senão você vai ter um influenciador que vai levar o seu filho aí para o mundo do progressismo, das drogas e de outra coisa mais. E eu não posso prometer a você que o mundo vai melhorar, porque a Bíblia não me autoriza fazendo isso. A Bíblia diz que os homens perversos irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Mas eu posso garantir a você que a palavra de Deus continuará sendo luz confiável para ajudar você a atravessar a escuridão. E é por isso que eu preciso falar algo a você com toda sinceridade. Você precisa sim estudar a Bíblia. Mesmo você discordar da minha conclusão, estude a Bíblia. Deixe a Bíblia ser aberta no seu lar. Deixe que os seus filhos compreendam o Apocalipse. Deixe que o seu cônjuge entenda o que significa se preparar para a volta de Jesus. Porque, meus queridos, o fim dos tempos pode ser marcado por algo que trará uma sentença de morte, a ignorância proposital da palavra de Deus. É o conhecimento bíblico associado à graça divina e ao Espírito Santo que vai proteger você e o seu